Fala, senhores. Bom dia. Bom Tudo bem aí? dia. Bom dia. Bom dia. Então, tá bom. Vamos direto ao ponto hoje. A gente tem um robozinho criado com a tecnologia de RPA que a gente aplica aí nos projetos. E qual que é a ideia? É a gente mostrar com clareza como é que pode funcionar um determinado robô, né? Então, acho que mais simples para todo mundo aqui, eu gostaria de mostrar o que seria o processo manual, né? O que esse robô vai fazer, o que ele vai automatizar. E, na sequência, a gente coloca o robô para trabalhar, ou seja, o robô para substituir a necessidade de um humano repetir esses passos que eu vou demonstrar de forma manual, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, aí eu conto a historinha para que fique claro aí o que é o processo. Só um minuto. Só para quem está acompanhando aí, né? Foi feita uma enquete no LinkedIn, né? Com alguns temas aí de robozinho que seria interessante, né? E aí, qual que foi o campeão mesmo, né? Qual que é o tema que ganhou, Rodrigão? O mais votado foi interação de sistemas. Então a gente vai dar uma olhada, né, em como funciona a RPA. Aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais simplificada para ficar mais rápido, mas acho que vai dar para ficar claro aí como é que pode funcionar. Compartilhar Bacana. a Manda tela bala aqui. então, Arthur. Vocês devem estar vendo a minha tela. Aqui, para quem está assistindo, vai ver nesse momento algumas coisas borradas, tá? Porque tem dados sensíveis aqui, como CPF e matrícula. Mas qual que é a ideia desse robô? Eu tenho uma planilha com código de matrícula, o CPF e o e-mail do meu cliente, tá? Então, eu aqui, eu sou uma imobiliária que tenho centenas de clientes e para esses clientes eu verifico todos os meses a situação das contas de energia, de água, IPTU e tudo mais, tá? Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer uma consulta de débitos pendentes da parte de água, tá? Então, eu tenho uma planilha com a minha base de clientes, né? E tenho uma outra planilha, poderia ser a mesma, mas aqui a gente separou, uma planilha onde eu manualmente preencho as informações que eu coleto lá no site da empresa fornecedor de saneamento e de água, tá? Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui para ficar claro? Primeiro eu vou fazer um de forma manual, depois a gente coloca o robô para trabalhar, tá? Então, mais uma vez, o que eu teria que fazer? Legal, aqui eu tenho matrícula e CPF, vou ter que abrir o site lá da empresa, esse daqui é o site da Companhia de Saneamento de Sergipe. Aqui eu tenho uma matrícula que eu tenho que entrar, muito bem. Matrícula, copio, colo, tá? Tem um asterisco ali. Copio, colo, dou um OK. Aí eu tenho que voltar aqui na planilha, pegar o CPF da pessoa. Legal. Vou em segunda via da conta. Então, aqui eu já tenho informações do usuário, que se vocês não vão visualizar, mas enfim, tem o nome completo do usuário. A gente tem o valor da fatura em aberto, isso não tem problema apresentar. A data de vencimento, então 19/2, ele está realmente atrasado. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa informação e mandar para esse meu cliente. Então, eu tenho que abrir esse documento. Ele baixou um PDF, eu vou ter que abrir esse documento. Vou ter que dar um zoom aqui para pegar os dados de vencimento. Então, cadê o vencimento? Aqui embaixo. 24/2/2023. Vou pegar esses dados, vou jogar na minha planilha lá. Então, vencimento. Vou pegar esse código de barras.
é o código do documento, que é este cara aqui, que é um código único do documento. Tem que tratar como texto. Demonstrando efetivamente o que a pessoa faz na mão, né? Legal. Qual é o valor? Matrícula do imóvel. Qual é o CPF da pessoa? Ah, o CPF está lá na minha outra planilha. Data que eu estou fazendo essa consulta. 22/02 e 23. Legal. Isso aqui é para meu controle, né? Na data de 22, identifiquei esse valor, esse débito aqui, pendente para o cliente tal, da matrícula tal, CPF tal, e já separei o código de barras para mandar um lembrete para o meu cliente. Aí o que eu vou fazer? Vou abrir meu e-mail. Mandar um e-mail para aquele cliente. Então, para quem é meu cliente, está aqui. Aqui o e-mail eu coloquei no meu e-mail, né? Vou colocar débitos, e vou colocar prezado, o nome da pessoa. Eu tenho que pegar o nome da pessoa lá no documento. Então, está aqui. Mas eu vou digitar na mão para não ter que borrar tudo aqui. Prezado, nome do cliente, né? Temos valores pendentes, etc, etc, etc. Aí o que eu quero mandar para ele? Quero mandar o vencimento, mandar o valor, quero mandar já também o código de barras dele. Código para pagamento. E já que eu baixei o PDF, segue em anexo o PDF. Vou procurar aqui em downloads. Vou clicar aqui, vou arrastar, jogar aqui. Então, é isso que eu quero fazer. Só que se eu tiver centenas de processos iguais a este, leva um tempo. Além de levar bastante tempo, ainda tem o lance dos erros, né, Arthur? A chance de ter informação errada é bastante, né? É bem grande a chance, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa parte de copiar e colar, enfim, sempre pode dar algum erro, né? Então, o que a gente desenvolveu? É assim, um robô que faz aquela leitura da planilha 1. Então, o robô, ele olha esse arquivo e identifica quantos registros eu tenho. Ah, eu tenho 20 registros. E se eu tiver 1.000? E se eu tiver 150? Enfim, não importa. O robô faz a leitura dessa planilha e fala, legal, eu tenho 20 registros, então eu vou executar 20 processos. Qual vai ser o processo? Vai ser idêntico ao que eu executei agora. Só que com algumas variáveis. Porque pode acontecer de eu pegar uma matrícula, como por exemplo essa daqui, vou fazer rapidamente, porque
preciso dar esse exemplo. Então, coloquei a matrícula, agora vou pegar o CPF. Em segunda via da conta. E vou identificar que esse cara não tem débito. Então, se não tem débito, eu não vou encher a paciência do meu cliente, não vou mandar e-mail, né? Então, o robô ele também vai identificar, tem débito? Legal. Se tem débito, eu vou preparar o e-mail para o cliente e vou mandar as informações. Se não tiver débito, eu vou registrar isso lá na minha planilha e está feito o meu trabalho, que é identificar se tem algum débito ou não, tá? Então, antes de iniciar o robô, o que eu vou fazer? Vou pegar esta minha planilha de trabalho aqui, vou excluir essa linha, salvar e vou fechar. E aqui está a minha base de dados, né, entre aspas, não vou chamar o Excel de base de dados, mas enfim, as informações estão aqui. Fechei esse cara. Vou, inclusive, fechar o browser aqui. Vou deixar aberto, sei lá, uma página. Ok, vou deixar essa página aberta aqui. E agora o robô, como é que o robô ele começa o trabalho, né? Como é que eu engatilho o robô e falo, hora de trabalhar? Existem duas formas. A primeira o robô pode ficar programado para rodar a cada hora, a cada minuto, a cada semana, a cada mês, né? Então, eu posso ter um robô, ele fica parado, olhando a sua própria agenda, em um determinado momento ele começa a trabalhar. Então, a gente tem casos de robôs que rodam de hora em hora, para pesquisa de preço, por exemplo. A gente tem robôs que rodam a cada 15 minutos, pegando informação de chuva. A gente tem, enfim, uma série de robôs aí que rodam, cada um com a sua frequência. É diário, é semanal, é mensal. Então, ou seja, aí você tem, a gente chama de um jobzinho programado, ele inicia a execução, trabalha, te entrega o resultado que você precisa. A outra forma é ele iniciar baseado numa demanda sua, ou seja, roda agora para mim, tá? E aí a gente pode ter um ícone na tela da pessoa, pode ter uma extensão aqui que a pessoa clica e ele inicia, ou pode ser a partir de um outro evento, como por exemplo, se eu salvar um arquivo numa pasta, o robô começa a rodar. Se eu receber um e-mail, o robô começa a rodar, ou seja, é um robô que vai rodar baseado em gatilhos, tá? Dito isso, nesse exemplo, eu vou forçar o início, tá? Eu vou clicar num Start aqui, no meu outro monitor, e a gente vai ver nessa tela ele fazendo o trabalho daqueles 20, dos 20 CNPJs. Então, vamos lá. Startei aqui o robô. Então, o que ele está fazendo? Eu vou narrando aqui o primeiro caso. Ele está lendo o arquivo de Excel e agora ele vai abrir uma janela. Abriu a janela, já preencheu a matrícula, já preencheu o CPF, já clicou em segunda via da conta, já baixou o PDF. Se tem débito, que é neste caso sim, ele já mandou, ainda não, ele está convertendo lá o documento, está mandando e-mail nesse momento. Assunto encerrado, foi para a segunda linha da planilha. Foi o mesmo processo em menos de 20 segundos, né, Arthur? Eu acho que está dando em torno de 10 segundos cada, cada registro lá da planilha. Então, no segundo exemplo aí, a gente já viu que no segundo e no terceiro não haviam débitos. Ok, legal, não vou mandar e-mail para ninguém. Aqui no nosso, essa janelinha aqui é opcional, né? Eu deixo ela aberta aqui para a gente poder monitorar as ações que ele está executando e porque tem o tempo também.
Legal. Então, aqui do meu lado, na verdade, eu tenho uma janelinha que me mostra que esse robô rodou em 5 minutos e 44 segundos. Não é um robô rápido, né? Mas eram 20 processos, né? Como é que isso pode ser acelerado? Pode, mas depende também do site que a gente está trabalhando, né? Tem site que a gente que exige que a quantidade de requisições seja moderada, né? Então, a gente não pode mandar centenas de requisições para determinados sites, porque a gente pode ter problema durante a execução, tá? Então, isso também é levado em conta. Deixa eu só mostrar para vocês agora. O que aconteceu? A gente tinha aquela planilha que tinha que preencher, né? Não, essa é a planilha com os dados que a gente utilizou. E aqui está a planilha já preenchida pelo robô. Então, ele já trouxe qual é a data que eu estava trabalhando, o CPF, a matrícula, o valor do débito. Quando não tinha débito, ele carimbou 0. Consequentemente, eu não tenho vencimento, não tenho um PDF, não tenho um código de barras. Para todos os demais que ele encontrou, ele trouxe as informações. E lembra que na minha planilha de clientes eu tinha um e-mail da pessoa? Então, para cada um deles, eu mandei um e-mail. Prezado, nome do cliente, o valor de sua conta de água em aberto é de 604,47, com vencimento programado para 24/2. Segue boleto em anexo com código de barras para pagamento. Já foi o código de barras no corpo do e-mail e está aqui o boleto que foi baixado. Perfeito. Então, esse é um exemplo de automação que a gente tinha para hoje. De novo, aqui a gente teve o exemplo de trabalho utilizando o Excel, utilizando um browser, né, fazendo leitura de um Excel, fazendo um insert, cadastrando informações numa planilha. Não sei se vocês notaram, mas ele não abriu o Excel para fazer esse trabalho, ele não tem essa necessidade. A única coisa é que o browser, né, o navegador, ele tem que realmente ser aberto para iniciar a navegação. A apresentação era essa. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar. Tem uma dúvida. E em relação aos CAPTCHA, aquele eu sou o robô, como é que ele trabalha? Acho que é bom ressaltar isso. É assim, tem bastante CAPTCHA que ele bypassa, que ele consegue passar, tá? Alguns são um pouco mais complicados, e aí o que a gente pode fazer é uma ação mista, tá? Que é, quando chega no CAPTCHA, o humano preenche para ele. Entendeu? Não é eu diria que 80%, 90% dos CAPTCHAs, dos desafios, né, o robô vence. Através de algumas técnicas. Acho que não vem ao caso aqui, mas ele tem como fazer isso. Consigo até demonstrar um exemplo simples aqui de um CAPTCHA sendo vencido, mas que a gente não visualiza. Na verdade, ele clica lá no eu sou humano, ou ele preenche lá os códigos que estão embaralhados ali no meio de pontinhos. Então, ele vai fazer o que o humano faz. Mas a resposta é a maioria, sim. Os que não são, ele não consegue vencer, a gente pode fazer de forma híbrida, que é o robô starta, o humano vai lá, nós vamos lá, vencemos aqui aquela etapa inicial e o robô continua trabalhando a partir daí. Uma outra dúvida, eu consigo continuar trabalhando na máquina enquanto o robô está funcionando, ou tenho que esperar, aguardar? A máquina tem que estar ligada? Como é que funciona essa parte operacional? Precisa de uma máquina. E como a gente trabalha no modelo de serviço, ou seja,
você não investe na tecnologia, no software, você investe no serviço de um robô, né? Então, tem uma mensalidade para cada tipo de robô, e essa mensalidade varia principalmente em função da complexidade de execução, né? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo simples, onde a gente tem um Excel, o browser Excel, é uma mensalidade inferior a um processo onde a gente tem ERPs, né? Tem Salesforce, SAP, TOTOS, interação com múltiplos sistemas, aí é um robô, uma mensalidade um pouco mais cara. Mas, voltando ao tema, a gente trabalha como serviço, uma mensalidade, e nesta mensalidade a gente pode te incluir a máquina, que fica hospedada num data center. A gente tem lá um sistema operacional da Microsoft rodando, e a máquina pode ser compartilhada ou dedicada. Tá? Então, ou seja, é um ponto que o cliente nosso não precisa se preocupar com isso. Na hipótese de dados sensíveis ou questões de segurança, o cliente pode fornecer uma máquina e o robô vai ser executado dentro da máquina, dentro da rede dele. Tá? Então, tem essas duas opções. A primeira opção é, deixa comigo que eu coloco o robô para rodar numa máquina nossa. E a segunda opção é, não, eu quero que ele rode aqui, quero ver ele trabalhando, ou por uma questão de segurança, enfim, máquina, você precisa dedicar uma máquina para o robô trabalhar. Pode também existir o misto, que é assim, eu vou colocar esse robô para trabalhar na minha máquina, porque de madrugada eu não trabalho com ela. Mas você começa a ter alguns problemas do tipo, puxa, esqueci e desliguei a máquina. O robô não vai rodar. Né? Então, nossa recomendação para que o processo não tenha muita, para que não tenha falha, é que seja uma máquina dedicada para isso. Entendi. Mas, Arthur, eu acho que vale ressaltar que a questão do sistema não ser web, né, do cliente, né? E a máquina, o robô tem que ser instalado no ambiente dele, né, na própria máquina, né? Isso por isso que eu estou dizendo, em alguns casos, vamos supor que ele tem lá um ERP e não tem acesso web, que só roda lá dentro do escritório dele. Aí não tem solução, precisa de uma máquina lá dentro, rodando, fazendo login nos sistemas, abrindo a tela, clicando em fazer download, lendo o PDF, que aliás é legal ressaltar, né, que eu comentei que esse robô de hoje, ele trabalhou com Excel e navegador. Esqueci de um detalhe, ele trabalhou com Excel, com navegador e leitura de PDF, porque vencimento, nome do cliente, código de barras, estava dentro do PDF. Né? Então, a gente fez um OCR, que é reconhecimento de caractere, dentro do PDF, extraiu informação para poder mandar no corpo do e-mail para a pessoa e registrar na nossa planilha de controle, esse exemplo aí. Então, eu fiquei com uma dúvida, se eu precisar editar ou mudar alguma coisa, adicionar uma nova tarefa, como que funciona? Isso é cobrado à parte? Eu envio para vocês? Eu consigo editar na minha máquina? Entendi. Não, é assim, quem desenvolve e ajusta o robô somos nós, né? Mas, novamente, sendo serviço, se houver alguma alteração, por exemplo, no site da companhia de água que a gente estava vendo aqui o exemplo, para este processo, a gente garante a funcionalidade do robô. Por exemplo, se a companhia de águas de Sergipe, que era o site que a gente estava utilizando, ela fizer uma alteração no site, nós vamos mudar o fluxo para que o robô continue trabalhando. Vale também, acho que é importante trazer que os robôs são monitorados por nós. Não o resultado da operação, porque isso é do cliente. Então, o que foi coletado ali e abastecido naquela planilha, por exemplo, não precisa necessariamente ficar conosco. Mas o que a gente faz? A gente tem um painel de monitoramento de robôs. Então, se houve falha, a gente fica sabendo. E aí a gente interage com o cliente ou faz alguma correção que se faça necessária aí
para que o robô continue funcionando. Tá? Ou seja, assim, o Kleber usa bastante o termo que é apropriado. O robô ele é um menor aprendiz. Você ensina o robô a fazer uma determinada ação. Se algum dia se tiver alguma alteração, você tem que falar para o robô. Né? Falar para o robô significa falar conosco, para a gente fazer uma alteração no fluxo, para manter ele funcionando e executando uma nova ação. Por exemplo, além de pegar código de barras, nome e vencimento no PDF, eu quero também a quantidade de páginas, eu quero o código da matrícula que estava lá no PDF. A gente faz essas modificações, está dentro da mensalidade. Existe extra no custo quando você pede outro fluxo. Tá? Então, quando a gente fecha uma mensalidade, a gente vai fechar uma mensalidade para, por exemplo, coletar informações da conta de água e mandar um e-mail para o cliente no caso de débitos. Legal, esse é um projeto. Eu preciso agora outro robô para executar uma ação, por exemplo, para o RH. O RH é um bom exemplo, porque ele tem uma série de ações repetitivas. Se não tiver nada a ver um assunto com o outro, é um outro robô, um outro projetinho, uma outra mensalidade. Essa era a minha próxima dúvida, minha próxima pergunta. Como é que é a questão de comercialização, né? Então, desenvolve micros robôs para cada um dos processos. Exatamente. Pode ativar e desativar. O robô pode durar 6 meses, depois você cancela esse robô e vai para o manual, ou o processo mesmo não existe mais. Exatamente. A gente tem um exemplo, né, de empresa que quer, por exemplo, validar CNPJs da base deles. Então, eles têm lá CNPJs que eles vieram cadastrando ao longo dos 20 anos de empresa e eles têm que revalidar esses fornecedores deles. Então, a primeira coisa é, CNPJ ainda existe? Se a empresa está ativa, fazer isso para 50 é razoável. Fazer para 400 mil CNPJs, 300 mil CNPJs, 1.000 CNPJs, é um trabalho repetitivo. Então, o que o robô faz? Pega lá o código do CNPJ, lá no sistema deles, na base de dados do sistema deles, vai no site da Receita, faz a pesquisa pelo CNPJ, vê se a empresa está ativa, se não está ativa, se tem pendências e coisas do tipo. Mas esse trabalho não é para sempre. É um job, é uma execução de X dias, X horas, que a gente também pode fazer. Né? O que a gente vê por aí é que existe mais interesse no robô, em mensalidade de robôs. Né? Ou seja, esse processo me dá trabalho, é repetitivo, eu tenho que executar sempre, toda semana, todo dia, todo mês. É o que a gente vê mais por aí, mas tem projetos pontuais como esse do CNPJ que eu estou trazendo aí para vocês. Então, o legal é que ele pode pegar, ele cria uma padronização do processo, elimina 100% do erro humano, né? Nessa de copiar um Ctrl+C e um Ctrl+V, vai um número a mais, um número a menos, ele elimina tudo. Com isso, você ganha performance, que aí o funcionário vai poder dedicar o seu maior tempo em atividades que realmente requer uma atenção especial, melhora o atendimento, né, as etapas que ele tem que fazer, porque ele não precisa ficar perdendo, né, investindo tempo em processos repetitivos. É isso aí. Isso aí. Acho que a palavra-chave aí é, primeiro, dar mais tempo para o seu time. Né? Você pega uma atividade como essas, que é necessária, obrigatória dentro de uma empresa, a pessoa leva tempo para fazer isso que a gente viu. Leva tempo. Então, o robô faz mais rápido? Com certeza faz mais rápido. Mas mesmo que não fizesse mais rápido, ele tiraria uma sobrecarga de trabalho de uma pessoa, liberando ela para outras atividades. Né? Então, o robô, acho que, enfim, acho que a primeira coisa é isso, eliminar uma sobrecarga de trabalho, de algo que não seja nobre
para a empresa e nem para o profissional. Você não acrescenta muito na vida de um profissional executar uma atividade como essa, que é copia, cola, vai lá, insere no sistema e cria um e-mail padrão para todo mundo. Isso não agrega muito, né, na vida profissional da pessoa. O segundo é realmente padronização. Eu acho que isso é primordial. Modelo de e-mail, se ele vai botar o cifrão antes, o cifrão depois, como é que ele anexa, como é que ele escreve, isso é importante para a empresa. Minimizar erros, definitivamente isso acontece. E é escalável, né, que eu acho que também é legal trazer. Esse robô pode executar isso e várias outras atividades na mesma máquina. Então, a gente pode começar com um robô para essa ação e ter mais uma série de outras atividades sendo executadas por outros robôs na mesma máquina. Não tem que investir mais máquinas, né? É interessante pensar Fora o assim investimento, também. né? O investimento da própria implantação do robô, né? Quase que praticamente o tempo que você vai ensinar um melhor aprendiz, um estagiário a executar uma ação, é praticamente o mesmo tempo que você vai dedicar para ensinar o robô. Ele não vai esquecer e não vai errar nenhuma etapa, né? E Ou outra, deixar de fazer, né? Deixar de o menor cumprir, né? aprendiz, ele vai crescer na empresa e vai sair dessa posição. Vai entrar um segundo menor aprendiz ou um estagiário para executar. Você vai ter que reensinar tudo de novo, novamente. No caso de robô, você não tem essa situação, né? Senhores, para finalizar, acho que é importante trazer a mensagem, né? Então, o que é o RPA, né? Automação robotizada de processos. É matar a necessidade de uma pessoa ficar na frente de uma máquina, interagindo com vários sistemas, executando tarefas repetitivas. Ponto. Esse é o tema de RPA. Serve para empresa grande, empresa média, empresa pequena, né? No modelo que a gente comercializa, a gente consegue fazer entrega para qualquer tamanho de empresa, por ser mensalidade. Você não vai precisar de servidores, você não vai precisar investir em software, você não vai precisar ter mensalidade ou anuidade de software, isso fica por nossa conta. E pode ser para RH, pode ser para financeiro, pode ser para área técnica, pode ser para área de atendimento a cliente, enfim, são infinitas as possibilidades, né? O que a gente recomenda nas nossas reuniões de apresentação é fazer o cliente pensar o que é repetitivo. A gente sabe que existem várias atividades repetitivas. O que a gente faz é avaliar se o robô consegue ajudar. Na grande maioria das vezes a resposta é sim, consegue. A gente monta um piloto e aí a gente evolui para projetos, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê na próxima aí. Valeu, um abraço. Valeu, A gente, obrigado. tchau. Valeu, tchau, tchau.